Imagine nunca envelhecer, nunca morrer de velhice. Um sonho que a humanidade persegue por milênios, certo? Parece coisa de filme de ficção científica. Mas e se eu te dissesse que existe uma criatura bem aqui, no nosso próprio planeta, que já dominou o segredo da imortalidade biológica? Para entender a imortalidade, precisamos primeiro entender o que é a morte. No reino animal, a maioria dos seres vivos tem uma expectativa de vida finita, definida por um processo chamado senescência, ou envelhecimento. Nossas células se dividem, se desgastam e, eventualmente, o sistema falha. Mas alguns seres parecem ter quebrado esse ciclo. Comecemos com a estrela do nosso show, uma verdadeira lenda viva, ou melhor, nunca morrendo. A Turritopsis dohrnii, mais conhecida como a medusa imortal. Ao contrário de outras medusas que morrem após a reprodução, a Turritopsis dohrnii tem um truque espetacular na manga. Quando confrontada com estresse, ferimentos ou mesmo velhice, ela não morre. Em vez disso, ela regride. Seus tecidos celulares se transdiferenciam, ou seja, se transformam de volta para células mais jovens, formando um novo pólipo, o estágio juvenil da medusa. É como se uma borboleta adulta pudesse se transformar de volta em uma lagarta, e depois se metamorfosear novamente em outra borboleta. Ela pode fazer isso repetidamente, teoricamente, para sempre. Por isso é chamada de medusa imortal. Mas há um detalhe crucial. Essa imortalidade é. Mas a Turritopsis dohrnii não está sozinha nessa busca pela juventude eterna. O reino animal está cheio de outros candidatos que, de uma forma ou de outra, desafiam as regras da mortalidade. Conheça a Hidra. Não estamos falando da criatura mitológica de várias cabeças, mas de um pequeno invertebrado de água doce, parente das medusas. A Hidra é uma mestre da regeneração. Se você a cortar em pedacinhos, cada pedacinho pode se regenerar em uma hidra completa. E mais, estudos mostram que as hidras parecem não envelhecer. Elas mantêm uma população de células-tronco que se renovam constantemente, impedindo a senescência. A chave está nas suas células-tronco. Elas são como células mestras, capazes de se transformar em qualquer tipo de célula necessária, substituindo as células velhas ou danificadas sem perder o vigor. É um processo tão eficiente que alguns cientistas acreditam que, em condições ideais, uma hidra poderia viver para sempre. Falando em regeneração, não podemos esquecer das planárias. Esses pequenos vermes chatos aquáticos são os campeões mundiais da recriação. Corte uma planária ao meio e você terá duas. Corte a cabeça e ela regredirá. Corte o rabo e ele regredirá. E se você cortar em mais de 200 pedaços, cada pedaço pode potencialmente se tornar um novo verme. A capacidade delas de regenerar qualquer parte do corpo, incluindo o cérebro, é um fenômeno que intriga a ciência. Elas também possuem uma quantidade incrível de células-tronco que as permitem rejuvenescer tecidos e órgãos, desafiando a morte por velhice de forma impressionante. É importante fazer uma distinção aqui. Essas criaturas exibem o que chamamos de e temos os quase imortais. Animais com uma longevidade extraordinária que parecem desafiar o tempo, mas que eventualmente sucumbem. Você sabia, por exemplo, que o tubarão da Groenlândia pode viver por mais de 500 anos? Ou que a baleia boreal pode ultrapassar os 200? Eles envelhecem de forma incrivelmente lenta, mas ainda envelhecem. Isso nos mostra que a natureza tem diversas abordagens para a longevidade. Mas espere. E se eu te dissesse que a busca pela imortalidade não se limita apenas a esses animais exóticos e que os segredos da vida eterna podem estar guardados dentro de nós mesmos? A pesquisa sobre a Turritopsis dohrnii e as hidras está impulsionando avanços na medicina regenerativa e na compreensão do envelhecimento humano. O sonho de adiar a morte ou até de reverter o envelhecimento nunca esteve tão próximo da realidade. Então, para responder à grande questão, sim,
Existe um animal que nunca morre de causas naturais. A fascinante medusa Turritopsis dohrnii e outras criaturas como a hidra e a planária que exibem capacidades notáveis de desafiar a passagem do tempo. A natureza, mais uma vez, nos mostra que a realidade pode ser muito mais estranha e inspiradora do que a ficção. Essas criaturas nos dão uma janela para o futuro, um vislumbre das possibilidades que a biologia pode oferecer. Quem sabe o que mais o reino animal esconde sobre a vida e a morte? O futuro da longevidade pode estar escrito nas células de um ser tão pequeno quanto uma medusa. Curtiu descobrir isso? Então não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma curiosidade.